Bom dia! Mais uma manhã que Deus está trazendo para mim e para você, aonde nós podemos sentir o amor de Deus que é incondicional para a minha vida, para a sua vida. E Ele diz para nós: não temas, porque eu te ajudo. Seguro pela tua mão e te sustento. Esta é uma palavra a qual nós devemos nos segurar nela. O Pai é perfeito, cuida de nós em tudo. Conhece as nossas adversidades, também as nossas forças. Ele jamais falhou comigo e com você. Ele jamais nos deixará de lado. Nós precisamos entender que, independente da situação, quando a rede é lançada, se volta vazia ou cheia, precisamos adorar a Deus. A rede é lançada vazia quando eu faço do meu jeito. Eu lanço, ela volta sem peixes porque eu acredito no meu potencial. Mas quando eu faço a vontade de Deus, ouvindo a sua palavra, lançando a rede no lugar certo que Ele me manda, ela vem farta, cheias de peixes, transbordando. Então eu profetizo esta manhã, que você que me escuta agora vai parar, ouvir as palavras de Jesus. E Ele vai fazer a sua rede transbordar nesta campanha, onde eu sei que eu e você seremos abençoados pelo Senhor. Hoje é quinta-feira, 15 de julho de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Mais uma vez eu te peço encarecidamente, não esqueça de participar do nosso relógio de oração. Escolha uma dessas horas, meia-noite, 3 da madrugada, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 21 horas. Dobre o seu joelho. Ore por mim e pelo Ministério A Palavra do Dia. Deus com certeza te recompensará. Hoje, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31, tema: a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu tenho um tema hoje um pouco difícil para falar com você, mas eu vou começar te fazendo uma pergunta. O que você faz quando os que são mais próximos de você fazem questão de manter distância de você? É dolorido isso, né? Deus criou a família para que a família vivesse em união. O projeto de Satanás é destruir as famílias. Lá no livro de Salmos, a Bíblia vai dizer: como é agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Mas nós enfrentamos uma guerra espiritual onde ela não vem de hoje, mas de muito tempo. Satanás tenta destruir a união entre as famílias. Existem famílias que vivem ainda dentro do padrão de Deus, sim, felizes, onde o pai ama o filho ama o pai, o avô ama os netos, os tios amam os sobrinhos e aí vai. Mas essa história nem sempre acontece assim. E o que fazer quando essas pessoas que nós amamos, que você ama, elas parecem que querem manter a distância? O que você entende que você deve fazer quando
você não consegue se relacionar com seus parentes. Dá uma tristeza no coração, não é? Isso eu sei porque eu já passei por isso e eu sei o quão difícil é quando nós não nos entendemos com a nossa parentela. Mas e se a gente fosse perguntar isso para Jesus? Será que Jesus teve alguns parentes problemáticos? Será que Jesus passou por algum problema com sua mãe, seus irmãos? Então, se eu surpreender você essa manhã te dizendo que Jesus teve uma família difícil, talvez você nem saiba que Jesus teve irmãos e irmãs. E aí, a gente vai para o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, onde as pessoas estão falando sobre ele, dizendo: não é este Jesus o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Pois é. Tá vendo? Para você ficar realmente surpreso. Só falta eu te dizer que Jesus tinha uma família que não era perfeita. Realmente não era. Sabe? Então eu quero te dizer uma coisa. Se sua família não gosta de você, desanima não. A mesma coisa aconteceu com Jesus. E Marcos 6,4 vai dizer: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes, na sua própria casa. Sabe, eu fico pensando que a Bíblia vai dizer que Jesus ia à sinagoga, onde as pessoas lhe pediam para falar. O povo da cidade estava tão orgulhoso, irmãos, pelo fato de Jesus estar sendo um rapaz que tinha sucesso. Ele tinha aprendido a falar, estava ali cumprindo o seu ministério. As pessoas se referiam a ele como Messias. Sabe, eles viam que ele tinha vindo para cumprir profecias. Mas a família dele não entendia o seu chamado. As pessoas agem da mesma forma conosco. Quem? O fulano, filho de ciclano? Ah, aquele que mora lá no meu prédio, o filho lá do jornaleiro da esquina. Ah, o filho da doméstica? Não, o filho do agricultor. Ah, o filho do marceneiro. O filho do empresário. Ah, sei quem é. É sempre assim que as pessoas se referem a nós. Na maioria das vezes somos conhecidos pelo que fazemos, falamos ou por alguém da nossa família. É ou não é assim? E nem sempre a pessoa a quem somos comparadas é o exemplo para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus honrou a sua família em tudo, mesmo ela sendo difícil. Honre a sua família e Deus te dará no reino espiritual e no natural grandes benefícios. Não fique decepcionado, irmão ou irmã, quando tua família não corresponder ao teu amor, ao respeito, à dedicação. Não se decepcione. Entenda uma coisa. O que você plantar, você vai colher, independente do que você receber em troca. Continue o processo da honra, pois Deus, Ele vai te recompensar por isso. Sabe, eu fico lendo a Bíblia, e a Bíblia vai dizer que, lá em Lucas 4, você pode abrir comigo, versículo 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte da cidade que estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Sabe, esse aqui foi um momento horrível na vida de Jesus. Os amigos da vizinhança tentavam matar Jesus. Porém, muito mais feio do que aquilo que vemos é o que a gente não está vendo. Veja o que está falando nesse versículo. Perceba as palavras que deveriam estar lá, mas não estão. O que deveria estar escrito, bispa? Eu vou te dizer. Eles planejavam jogar Jesus lá de cima do monte. Mas os irmãos de Jesus vieram para o defender.
Você lê isso? Não. Você não vê citar os irmãos de Jesus em nenhuma das passagens aonde Jesus foi perseguido. E quando você vai para o momento da crucificação, em momento nenhum, quando Jesus é preso, você vê ser citado os irmãos de Jesus. Sabe? Parece que eles se escondiam com vergonha do familiar que estava sendo preso porque tinha um ministério abençoado. É bem assim. Os irmãos de Jesus achavam que ele era um lunático. Estavam envergonhados dele. Sabe quando nós temos um ministério? Isso é possível acontecer. Mas se você está passando por essa dor, porque se o Espírito Santo me deu essa palavra, eu tenho certeza que é para alguém que está me ouvindo. Levanta a tua cabeça. Eu também já passei por isso. Mas seja forte e corajoso. Porque quem te deu o ministério não foi teu familiar. Quem te deu esse ministério e esse chamado foi Deus. E Ele é fiel para cumprir na tua vida cada palavra que Ele determinou para você. A gente muitas vezes quer forçar as pessoas a reconhecerem o nosso valor, a reconhecer o nosso chamado. Mas se Jesus não fez isso, não pense que você é capaz de fazer. Ai, porque eu quero que a minha família, bispa, seja obrigada a me reconhecer. Não, querido. Dobra seu joelho. Nem sempre seu pai vai te elogiar pelo que você fez. Nem sempre seu filho vai reconhecer o seu esforço. Nem sempre teus parentes vão olhar para você como uma pessoa abençoada. Dentro da família, nós sempre vamos ter alto e baixo. E isso é verídico, começa dentro da Bíblia. A gente vê lá no começo da criação, Adão e Eva, Caim e Abel. Caim vai matar Abel por quê? Porque tinha inveja. Volto à história do filho pródigo. A inveja, sabe? A amargura, a falta de realização, o ódio faz as pessoas olharem para nós e elas simplesmente nos odiarem. Mas você não vai se conformar com isso. A partir de hoje, você vai escrever o nome dos seus familiares num papel. E você vai levar o nome da sua família a um quarto de guerra. Nós não aceitamos que Satanás destrua o relacionamento da nossa família. Jesus tratou os seus familiares em silêncio, ele nunca debateu. Ele nunca falou nada. Mas a gente vê também que Jesus, em momento algum, implorou na Bíblia para que sua família estivesse perto dele. Você vai levar o nome dos seus familiares a um quarto de guerra. Você vai orar durante 7 dias pela sua família. E eu quero ouvir, eu quero ler e assistir o seu testemunho. Sabe, em algum momento, na Bíblia, a gente para pensar, poxa vida, Jesus andava com 12 discípulos, mas os seus irmãos não eram discípulos. Jesus podia muito bem ter pego todos os seus irmãos e ter feito a obra com eles. Mas não foi isso que aconteceu. A gente não sabe qual era o tamanho do orgulho de José, pai de Jesus, pelo ministério. Até porque José morre logo no começo da história de Jesus. Mas a gente sabe o tamanho do orgulho que Deus, seu pai, tinha pela vida de Jesus. Lembre-se de uma coisa. Não espere da sua família aquilo que eles não estão te dando e você gostaria que fizessem. Mas olhe para o alto. Independente das pedradas, das palavras contrárias que você recebe dentro da sua casa, você tem um céu que torce por você. Um Deus que te ama. Um Pai celestial que está dizendo: eu estou contigo em todo o tempo. Não temas, ainda que a tua família não te valorize. Eu, Senhor, te amo e estou trabalhando pela sua vida. Tu terás um futuro abençoado na minha presença e eu te farei com que todos vejam que eu, Senhor, sou contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.